a lei de abuso de autoridade, ela volta para a Câmara? Ela volta para o Congresso. Para o Congresso. O Senado. Vai a tramitação. O Senado e a Câmara vai ter que votar esses vetos. Aquilo que ele não votar, aquilo que ele não podem ser rejeitados. Que podem ser rejeitados, claro. É o Congresso que vota inteiro. É o Congresso. Mas só que vota separadamente. Primeiro vota os senadores, em seguida vota a Câmara dos Deputados. Se os senadores não derrubarem os vetos, pronto, a Câmara nem vota. O veto permanece. Então, se ele... Mesmo veto parcial. Mesmo veto parcial, é a mesma coisa, porque o veto é item por item, né? Que ele é votado. A gente preenche lá uma cédula e é nominal, o que é muito importante, porque daí se põe a impressão digital. Essa lei foi aprovada na calada da noite por votação simbólica. Certo. Quem votou a favor não apareceu, ninguém sabe quais foram os deputados que aprovaram isso. Não é? Agora, para derrubar o veto, não, você tem que se identificar, daí é diferente. Sua pergunta, Zé Maria. É interessante, senador, porque alguns deputados, e a verdade que o senhor está dizendo, a resistência maior vem exatamente do Senado. Alguns deputados dizem aos juízes, né? Sejam bem-vindos aí ao mundo do risco jurídico. Ser prefeito hoje é um grande risco jurídico. Saem com 70 processos, 50 processos, alguns procedentes, outros não. O juiz tem que confiar no juiz, dizem os deputados, e por isso o risco jurídico. Só o seguinte, que essa lei, ela exagera. Quando se fala abuso de autoridade, é um negócio terrível, porque o peso do Estado é muito forte. Para você ter uma ideia, o Estado tem o monopólio da violência. Então, o abuso nessa área é uma repercussão muito forte na vida das pessoas. Mas, olha, senador, eu queria o seguinte, eu conversei com alguns senadores que estão muito ressentidos ali com a posição do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que foi apoiado por um grupo de senadores, inclusive com o apoio do senhor, né, para mudar os hábitos, né, quebrar aquela onda de grupo do Sarney, grupo do Renan e tal, e parece que ele entrou e adotou esses grupos. Realmente esse clima existe no Senado hoje, Zé Maria, existe. Logo que nós entramos, a primeira coisa que eu nunca fui político na minha vida, eu resolvi ser senador por um único mandato, não vou ser candidato à reeleição, e o que eu estou fazendo é uma tentativa de ajudar a mudar a cara do nosso país. Eu e muitos outros senadores que estão lá. Agora, quando nós elegemos o Davi Alcolumbre, ele era a opção anti-Renan. Né? Foi uma votação que atravessou a noite, o próprio Renan conseguiu uma liminar do Toffoli para obrigar que o voto fosse secreto, nós desobedecemos essa determinação do Supremo e votamos aberto, e enfim, nós não queríamos a continuidade, nós não queríamos que o Renan fosse de novo o presidente do Senado, como aconteceu na Câmara, que o Rodrigo Maia era o presidente e continua sendo. Não é? E realmente hoje, por exemplo, eu sei que talvez a gente entre nesse assunto, mas tem assinaturas para se instalar uma CPI da Lava Toga, tem outras assinaturas agora pronto para se instalar uma CPI específica contra alguns delitos que o Toffoli teria cometido. Nós estamos chamando da CPI do Toffoli, e o Davi simplesmente disse que não coloca em votação. Com uma pauta. Ele pode fazer isso? Infelizmente pode, porque o presidente é o dono da pauta, ele decide que assuntos vão ser lidos, vão ser colocados ou não. Esse grupo de senadores que eu faço parte deles hoje, cerca de 20 senadores aproximadamente, que às vezes chega até a 35, dependendo do assunto, chega a 35, nós estamos pensando em todas as maneiras de mudar o regimento do Senado para que isso não aconteça mais. Mas nós herdamos uma estrutura que é assim, e que a gente vai ter que obedecer por enquanto, pelo menos. Pois é, né, senador? E em relação, o senhor falou sobre a CPI da Lava Toga, o pedido de impeachment do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Volta e meia, algum advogado, algum jurista apresenta algum pedido de impeachment de ministro do Supremo. O Modesto Carvalhosa é quem apresentou esse do ministro Dias Toffoli. Modesto Carvalhosa, advogado, que tem um trabalho extenso aí no combate à corrupção. Mas quando isso vai para o Congresso, já os próprios deputados, senadores, já tratam com muito desânimo, dizendo, olha, é difícil, isso não tende a caminhar, é muito complicado. Agora tem esse pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli e muitos brasileiros foram às ruas dar apoio a esse pedido, né? A gente teve aquela manifestação há 2 domingos, se eu não me engano, em que uma das pautas era a defesa do impeachment do Dias Toffoli. Será que dessa vez a gente tem como ser um pouquinho mais otimista, senador? Será que isso pode andar? Olha, é claro que a pressão popular é extremamente importante, mas se vocês me permitem, eu quero dizer o seguinte, eu faço uma análise que eu acho muito importante fazer nesse programa, que eu sei que é ouvido em todo o Brasil. A verdade, a grande verdade hoje, Nunes, que existe uma turma no Congresso Nacional que depende de uma outra turma no Supremo Tribunal Federal.
A turma do Congresso Nacional, deputados e senadores, que depende dos ministros do Supremo, depende por quê? Porque tem um monte de processo contra eles lá no Supremo. E serão julgados. E serão julgados. E eles não querem que seja julgado. E não estão sendo julgados. Veja quantos anos o processo da Lava Jato está lá e o Supremo não julga. E os ministros do Supremo que têm alguma coisa a temer do impeachment e de acabar com o mandato deles, correspondem a isso e exigem um troco. Então você tem gente de um lado e do outro com um vínculo muito forte, um tentando manter os privilégios do outro. A única medida que pode acabar com isso no Brasil se chama fim do foro privilegiado. Perfeito. O fim do foro privilegiado quebra esse vínculo. A hora que quebrar esse vínculo, sabe o que acontece, Nunes? O Supremo perde o protagonismo. Ele não é mais interessante para deputado e para senador que tem processo, porque esse deputado aí vai ter que responder para o juiz de primeira instância. Qualquer juiz vai poder julgar deputado ou senador. Claro, e é isso que precisa acontecer. É lógico. É isso que precisa acontecer. E por que não acontece? O que é essa turma é majoritária? Os que têm culpa no cartório são majoritários. Olha, eu não diria que eles são majoritários, eu acho que não, mas eles têm o controle da máquina partidária, da máquina da Câmara, da máquina do Senado, porque você não precisa ser majoritário, basta você ter o controle de certas situações. Ora, por exemplo, não colocar em votação. Exatamente, olha, é o caso específico do fim do foro privilegiado. Isso foi aprovado por unanimidade pelo Senado, desde o ano passado. Foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado por unanimidade pela CCJ da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Maia não põe em votação. Está parado lá há mais de um ano. As medidas contra a corrupção, contra o abuso de autoridade, essa ele colocou em votação ligeirinha por votação simbólica e aprovou. Mas o fim do foro privilegiado ele não põe em votação. Por que ele não põe em votação? Porque se pôr, os deputados vão aprovar. Esse é o ponto. Fala, Zé. Esse projeto é do senador Álvaro Dias, né? É até mais rigoroso, deixa com foro privilegiado apenas os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal. Exatamente olha, isso. Senador, o Supremo já fez ali algumas reformas, né? Algumas mudanças na Constituição através de reinterpretação que muitos consideram ativismo, inclusive na área eleitoral. E também o Supremo fez uma mudança aí, jogando para a primeira instância aqueles crimes que não tenham relação com a atividade e que sejam anteriores ou depois do mandato, né? Quer dizer, esse é um assunto que juridicamente já está praticamente resolvido. Pois é, mas é muito diferente a hora que acabar o foro privilegiado, não está resolvido. Todos os processos continuam lá. A hora que os processos do Renan Calheiros saírem de lá, a hora que os processos de todos os outros saírem de lá e forem para a primeira instância, nem o Renan, nem nenhum outros que tem processo lá terão mais nenhum interesse no Supremo. Isso vai ter uma consequência fantástica, porque eles vão parar de atuar lá no Supremo, o Supremo vai perder totalmente a importância para o Senado e para a Câmara, e vai ficar muito mais fácil de julgar impeachment de ministro do Supremo. Enquanto isso não acontecer, essa interpretação você pega, por exemplo, a questão da segunda instância. Quantas vezes o Supremo já foi e voltou nisso? E agora vai julgar de novo. Tem uma PEC minha para colocar na Constituição. Como é que está essa PEC do senhor? Essa PEC está caminhando, está para ser relatada na CCJ, provavelmente ela será aprovada na CCJ, provavelmente será aprovada no Senado, eu espero, mas depois ela vai depender do Rodrigo Maia colocar em votação na Câmara. Pode ser que ela fique dormindo lá 4, 5 anos, não sei. Isso é uma coisa que a gente vai até onde pode ir, depois não vai mais, né? Quer dizer, resumidamente, o grupo Muda Senado não confia nem no presidente do Senado, nem no presidente da Câmara, né? Nós temos muita coisa a discutir com eles, temos pedido muito para eles, temos tentado negociar com eles, porque esse é o único caminho possível hoje, a negociação, mas até agora os resultados têm sido pífios. Pois é, né? E o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, foi eleito, alçado ao cargo justamente com esse discurso de combate à corrupção, fazendo uma contraposição ao Renan Calheiros, né? Mas pelo que o senhor está relatando, não tem grandes diferenças entre a presidência do Senado que exerceu o Renan e essa que vem sendo exercida pelo Alcolumbre, senador. O senhor diria isso? Olha, eu não sei, eu acho que melhorou. Eu acho que o Davi Alcolumbre tem vantagem sobre a gestão anterior. Eu acho que algum progresso houve. Eu não estava lá, não posso julgar assim de perto o Renan Calheiros, porque nunca convivi com ele enquanto presidente, eu não era senador.
Mas eu vejo hoje o Davi um sujeito que pelo menos dá mais atenção, conversa com todo mundo, é muito hábil. E eu ainda tenho esperanças que a gente consiga se entender em algumas pautas que cada vez tomam um corpo maior no Senado. E daqui a pouco vai ter uma reeleição. Ele vai ter que se entender com a maioria dos senadores, né? Isso é água mole em pedra dura e tem que continuar batendo, né? Senador, o próprio surgimento de um grupo como esse grupo a que o senhor pertence, né, o Muda Senado, já é um sinal de que as mudanças profundas começaram. Não se muda tudo em uma eleição. Não. Mas já é um quadro novo, né? Basta apontar o surgimento desse grupo. Basicamente, quais são as 3 principais bandeiras do grupo? O que os une? O grupo é, sobretudo, um grupo ético. Nós queremos mudar a cara do Brasil. Eu estou lá, Nunes, porque eu só tenho um porquê estar lá. Eu, assim, não vim aqui contar minha história, mas, resumidamente, eu sou um empresário que já deixou a sua empresa, não preciso daquilo para viver, não quero nenhuma mordomia, não serei candidato de novo, e estou fazendo isso na idade que eu estou, porque eu acredito que a gente tem que entrar nesse espaço para não deixar para aqueles de sempre, e estar lá pensando no Brasil e não pensando no meu próprio umbigo. Essa é uma característica desse grupo. Todos querem fazer diferença, todos querem acabar com o toma lá da cá, todos querem uma política mais transparente, todos queriam e querem a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, que é essencial. O Brasil tem 30 e poucos partidos que têm donos. Essas são as bandeiras. Nós queremos uma política mais transparente, nós queremos as reformas que o Brasil precisa, e nós queremos um Senado em que todos participem mais e que não seja também uma propriedade do presidente, não é? Que o regimento do Senado muda, que o regimento da Câmara mude, que preste mais atenção na população. E tem várias reformas para serem feitas nesse país, né? E a gente quer se empenhar com elas.